Não tem amigo, não? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, Cleide, Daniela. Tá precisando de ajuda? Sejam todos bem-vindos aí. Daniela, Mônica, Estela. Estou fixando aqui o tema de hoje. Lurdinha chegando aí. Fátima. Dora. Daniel. Todos bem-vindos aí. Lurdinha. Sandra. Daniela. Todos bem-vindos. Boa noite a todos. Vamos nos preparar para mais um evangelho. Para a gente terminar o nosso domingo com chave de ouro. Cláudia chegando aí também. Cérbilo. Esse SIMAS eu não sei quem é. Mas seja bem-vindo de qualquer maneira. Iris também está chegando aí. Sejam bem-vindos. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Lembrando que hoje, vocês estão vendo aí o tema de hoje. Para os que têm o Evangelho segundo o Espiritismo, que é este livro. É no capítulo 24, item 8. Se for esse livro aqui, é na página 216. Página 216. Sônia também chegando aí. Sejam bem-vindos todos. Luzia, Daniel. Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre e amigo Jesus, mais uma vez aqui voltamos para esse encontro sob a sua proteção, a fim de aprender um pouco mais sobre as lições do seu Evangelho e pedir ao Senhor que nos ajude a elevar os nossos pensamentos, a harmonizar ainda mais o nosso íntimo, abrir as comportas do nosso coração para que sejamos receptivos à influência benfazeja dos espíritos de luz que nos acompanham, que estão sempre presentes entre aqueles que trabalham na seara do Mestre Jesus. Pedimos ao Senhor que derrame luz sobre cada lar daqueles que aqui estão, das suas famílias, que fortaleça nas suas dificuldades, no cumprimento dos seus deveres, de suas obrigações e, sobretudo, na superação do sofrimento, da dor, das dificuldades, sejam elas quais forem. Pedir pelos nossos irmãos espirituais que nos acompanham, aqueles que vibram por nós, que nos ajudam, mas também por aqueles que cobram, aqueles que porventura sejam atraídos pelos erros do nosso passado, para que todos nós consigamos transformar o presente em santa oportunidade de reconciliação. Muito obrigado, querido Mestre Jesus, e dá-nos a sua bênção e a sua paz hoje e sempre. Estamos chegando mais gente aí, não é? Wesley, Messia, Carol, Crispim,
Ivana, Edilene, vamos chegando aí, não é? Elisângela, vamos chegando, vamos começando a ler. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 24, não é? Capítulo 24, item 8, não vades aos gentios. Hoje não teve aquele sorteio que a gente faz, porque hoje é aquele domingo em que a gente pega a sugestão de um texto a ser lido. A sugestão de hoje foi dada por Daniel, que escolheu aqui o capítulo 24, item 8. Não é? Na última vez foi o nosso irmão Giovanni que escolheu. Agora a gente está aqui com a escolha feita pelo Daniel. E vamos à leitura então. Não vades aos gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Muito interessante, né? Mais um trecho aí de Jesus, que eu gostaria de repetir só um pedaço aqui para ficar bem mais claro. Vamos ler de novo. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Quer dizer, depois que Jesus conseguiu organizar os 12 apóstolos, né, que ele saiu, né, convidando a cada um deles, estavam com os 12, então Jesus resolveu dar-lhes a missão. Então, Jesus deu as seguintes instruções. Obviamente que Jesus deu outras instruções, mas essas aqui é o que é o objeto do estudo da noite. Quando Jesus diz assim: não vades aos gentios, e não vá também nas cidades dos samaritanos, mas ide antes. Esse antes quer dizer, primeiro tem que ir, primeiro tem que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, para depois ir aos gentios e aos samaritanos. Então ele diz assim: não vá logo para os gentios e para os samaritanos. Vá primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Jesus prova, em muitas circunstâncias, que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Vamos compreender logo esse início aqui, que é importante. Por que é que Jesus diz que vá primeiro aos judeus? Porque os judeus, lembra lá naquele capítulo que a gente estuda o papel de Moisés? O povo judeu era o povo que tinha recebido, era o povo que tinha o melhor nível de evolução espiritual e a quem foi dado receber a concepção de um Deus único. Então, esse povo já tinha uma religiosidade avançada e já compreendiam a ideia de um Deus único, diferente dos pagãos e dos samaritanos. Portanto, esse povo já tinha condição, né, já tinha uma trajetória de aprendizado sobre a unicidade de Deus. Era esse povo que tinha que receber logo a mensagem do Evangelho. Continuando o texto. Entre os pagãos, a própria base faltando, olha o que diz aqui, entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso, disse-lhes: ide às ovelhas desgarradas de Israel. Quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo,
os apóstolos iriam plantar a cruz. Então, primeiro os judeus, né, o povo de Israel, e depois os gentios e os samaritanos. Pois bem, continuando o nosso texto. Essas palavras podem se aplicar também aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Interessante essa colocação aqui, ó. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos no espiritismo, aqueles que não creem no espiritismo nem querem crer, né, são os sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles, para os espíritas, o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, dos apóstolos, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Quer dizer, é importante para nós espíritas, vou parar um pouco para refletir sobre esse ponto. É natural que quando a gente se aproxima da doutrina espírita, isso acontece com algumas pessoas, a gente se empolgue, a gente sente aquela vontade, é como se a gente tivesse descoberto um oásis no meio do deserto. A gente vinha de uma religiosidade tradicional, ou não tinha religião nenhuma, e de repente descobre a doutrina espírita. De repente a gente conhece a doutrina espírita. E a doutrina espírita realmente ela é revolucionária. Ela tem o condão de nos mostrar verdades que a gente não teria em lugar nenhum, em nenhuma outra filosofia ou religião ou ciência. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente se deixa invadir por uma alegria, né, por uma paixão pela doutrina espírita, e a gente sente também uma necessidade muito grande de convencer as pessoas. Eu lembro porque isso aconteceu comigo mesmo. E deve ter acontecido com alguns de vocês, se não com todos. A gente tem aquela vontade de sair divulgando, convencendo as pessoas, quer dizer, fazendo proselitismo. O que o texto quer dizer aqui? Nós não devemos ter essa preocupação de convencer as pessoas a serem espíritas quando elas não querem ser. Então tem pessoas que não querem ouvir falar em doutrina espírita, não querem saber de reencarnação, por vários motivos. E nós temos que respeitar os motivos dessas pessoas. Nós temos que fazer o nosso trabalho perante aqueles que têm simpatia pela doutrina. Aqueles que querem se esclarecer. Aqueles que chegam próximo da gente e dizem assim, olha, você é espírita? Sou. Como é que funciona esse espiritismo? O que é reencarnação? O que é a doutrina espírita? Quem foi Kardec? Aí tem uma oportunidade enorme da gente poder esclarecer, da gente levar a doutrina espírita para aqueles que querem saber da doutrina espírita. Ou aqueles que acompanham o nosso comportamento no dia a dia, e um belo dia essa pessoa chega, me desculpe, eu gostaria de saber se você tem uma religião, né? Qual é a sua religião? Aí a gente diz, eu sou espírita. Quer dizer, o que foi que chamou essa pessoa? Não foi um rótulo que a gente bota aqui na testa dizendo sou espírita. O que chamou essa pessoa chamou a atenção, foi o nosso comportamento. Alguma coisa que ela viu no nosso comportamento, que ela, mais dia, menos dia, vai chegar para a gente e vai perguntar, você tem uma religião? Sim. Qual é a sua religião? Espírita. Nós devemos ser claros. E aí sim, se essa pessoa perguntou e demonstrar interesse em conhecer a doutrina, nós devemos, né, de uma maneira muito tranquila, né, ir começando a colocar os primeiros conceitos da doutrina espírita, para que a pessoa compreenda. E normalmente as pessoas chegam pensando que a doutrina espírita é só fenômeno. Aí vocês veem os espíritos, vocês conversam com os espíritos, e esse negócio dos mortos virem conversar com a gente, como é que funciona? Aí a gente tem que ter cuidado para responder. A gente tem que pegar essas palavras de quem não conhece a doutrina espírita, portanto é normal que elas falem dessa maneira. A gente tem que pegar esse momento, né, dessa conversa,
e esclarecer, dizer, olha, a doutrina espírita é um modo de pensar. A doutrina espírita resgata a compreensão do Evangelho. O mais importante na doutrina espírita é o Evangelho. Agora, a doutrina espírita também explica os fenômenos. Para que antigamente os fenômenos eram tidos como charlatanismo, como feitiçaria, não, a doutrina espírita explica o que é a mediunidade, como fazer quem tem a mediunidade, como os médiuns devem se comportar, e explica também o sentido da vida, não é? O sentido de existir. Explica que existem leis no universo que regem a matéria e regem o mundo espiritual. E daí a pessoa vai se interessar e vai nos procurar uma vez, duas vezes, até que a gente possa convidá-la, não é, a ir a um centro, participar de um estudo. Continuando o nosso texto, ele diz o seguinte, mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que se sustentam a causa em maior proporção. O que é que ele quer dizer? Se tem muita gente querendo saber o que é a doutrina espírita, vamos dar atenção a essas pessoas. Mas se tem um só que não quer saber, para que insistir com essa pessoa? Na verdade, o que nós temos que fazer com essa pessoa, ela vai se convencer pelo nosso exemplo. A autenticidade do nosso comportamento, né? A paciência que a gente vai ter com elas, sobretudo se essa pessoa conviver conosco. E aí é um ponto interessante. Pode acontecer da gente ser espírita e no nosso lar tem a esposa que não é espírita, ou o esposo. Pode acontecer de ter um irmão que um é espírita e o outro não é. Não é? Pode acontecer que o filho é e o pai não é, ou vice-versa. Não é? Pode acontecer de colegas de trabalho, o namorado, da namorada. Né? Um é espírita e o outro é evangélico. E nós espíritas, cabe a nós o que nessas circunstâncias? Não devemos fazer proselitismo, não devemos tentar convencer a quem não quer ser convencido. A pessoa está satisfeita ou não, né, na situação dela, mas a gente não tem que agredir ninguém, agredir no sentido de tentar impor, né, essa explicação às pessoas. O diferencial é o nosso comportamento, o respeito que nós temos que ter por ela, mesmo ela não querendo saber de espiritismo, mas nós temos que respeitá-la. Temos que respeitar o que ela não quer saber, deixa a vida dela, deixa ela tranquila. Agora, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa calma, a nossa capacidade de compreender as situações, é isso que vai fazer com que ela perceba de longe, rapaz, essa doutrina ela tem sentido. Mas mesmo assim, orgulhosamente, pode não querer saber, pode não querer perguntar, porque o orgulho, muitas vezes, faz com que a pessoa não queira perguntar ao namorado, à esposa, ao esposo, ao filho, como é essa doutrina. Aí Jesus diz aqui, ó, não se incomode com isso. Vamos voltar um pouquinho o texto aqui, ó. E de semear num terreno preparado, sabendo que a conversão dos gentios, quem são os gentios? Na época de Jesus eram aqueles que não queriam saber, e os samaritanos. Sabendo que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Então, a conversão das pessoas virá a seu tempo. E o maior estímulo para que essas pessoas se transformem está no nosso proceder, está nas nossas atitudes, na nossa atitude de respeito, de compreensão, de paciência, que eu já falei. Continuando aqui o nosso texto, vamos dizer o seguinte, deixar os outros tranquilos não é indiferença. Esse outro é aquele que a gente gostaria de convencer. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, a vez do outro, sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Porque tem pessoas que não gostam de assumir uma nova ideia, se essa ideia tivesse vindo de outra pessoa, porque o orgulho não aceita. Por exemplo, imagine que eu não sou espírita e minha esposa é. No começo eu não aceitava a doutrina espírita, mas no dia a dia eu comecei a ter amigos lá fora, pessoas
ela mesma, com os exemplos dela, eu fui me convencendo de que a doutrina espírita tem sentido. Mas, orgulhosamente, eu nunca perguntei a ela, porque eu não quero dar o braço a torcer. Isso acontece muito com a gente. O orgulho ainda é muito forte em certas ocasiões. Aí o que diz aqui o texto? Então, crerão, aí no dia que eu disser, não, eu quero ser espírita, não porque você me convenceu, mas porque eu assumi, eu decidi sozinho. É o que diz o texto. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo ou de uma pessoa qualquer. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder das ideias. Então, a gente percebe aqui que essa história, desculpem, do Evangelho, e aí tem um outro trecho do Evangelho que Jesus diz assim, né? Os últimos serão os primeiros. Por quê? Os primeiros foram os povos de Israel, né? O povo de Israel, os judeus. Eles foram os primeiros a receber a revelação de um Deus único e foram os primeiros a receber a atenção de Jesus, conforme o texto lido. Quando Jesus diz, não vades ao gentio, vá primeiro à casa de Israel. Embora tendo sido os primeiros, eles se tornaram os últimos. Porque depois, os samaritanos e os gentios, quando descobriram o sentido da palavra de Jesus, deram mais respeito a ela do que os próprios judeus. Sem contar que foram os judeus que maquinaram a crucificação do Cristo. E eles até hoje vivem em conflito por não entenderem o papel do Messias, por não entenderem que Jesus era o Salvador. Jesus era o rei previsto lá no Antigo Testamento. Eles não admitiram e não admitem até hoje. Por isso que há uma outra passagem no Evangelho dizendo que os últimos serão os primeiros. Os últimos são quais? Todo o povo que recebeu a mensagem de Deus único e do Evangelho depois dos judeus. Em relação aos espíritas, o que nós poderíamos dizer? Não é? Queria ver a hora, por favor, Ivana. 19h23. Para nós espíritas, essa questão de últimos e primeiros se aplica também da seguinte maneira. Às vezes, nós conhecemos a doutrina espírita por algum motivo e temos a oportunidade de fazer curso, de estudar, de ler, enfim. E às vezes a gente passa 20, 30 anos e não muda muito na nossa vida. Aí a gente está assumindo uma atitude dos judeus. Aí tem outras pessoas que um mês de conhecimento de doutrina espírita é suficiente para a pessoa dar uma virada na vida. Os últimos serão os primeiros. Isso é simbólico, né, gente? Não quer dizer que as pessoas que conheceram o Espiritismo há 50 anos, elas já tenham mudado a sua vida já durante 50 anos. Porque muitos dos judeus também entenderam a mensagem do Cristo. Assim como muitos dos espíritas que, ao conhecer a doutrina espírita, 30, 40 anos depois, têm sua vida completamente modificada. O texto chama atenção para os retardatários. O texto chama atenção para aqueles que sabem de tudo, conhecem de tudo, mas não mudam o seu comportamento. Não se tornam um melhor pai, não se tornam uma melhor mãe, não se tornam um melhor cidadão. Né? Não deixa de ser aquele cidadão, poderíamos dizer, explosivo.
É uma pessoa que sabe perder, que sabe ganhar. É uma pessoa que sabe compreender o desafio por onde passa. É uma pessoa que não carrega mais contigo o sentimento de vingança. É uma pessoa que passa a acreditar mais na providência divina. É uma pessoa que aumenta a sua capacidade de compreender os mecanismos da lei de Deus. Não é? Eu estou vendo aqui os comentários aqui de Carlos e de outras pessoas, não é? Que eu quero deixar para fazer o comentário no final. Não é? Mas podem fazer os comentários que a gente volta no final aqui para a gente comentar cada um desses comentários que vocês estão fazendo. Mas a mensagem que a gente queria deixar era essa. É de que nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente conhece o Evangelho. Quando a gente conhece o Evangelho iluminado, esclarecido, não é? Pela doutrina espírita. E conhecer essa doutrina, iluminando o Evangelho, é uma responsabilidade muito grande. Porque nos obriga, cria em nós um compromisso, não com Deus, mas um compromisso de consciência, de mudar a nós mesmos. Não vamos reclamar mais do mundo. Não vamos reclamar que no mundo só tem gente ruim, o mundo não presta, isso, aquilo, outro. Não. Mudemos a nós mesmos. O convite do Evangelho é feito para aquela pessoa. O Evangelho não é um convite coletivo para a massa, não. É um convite para cada um de nós. Mas a soma de cada um de nós faz as massas. Mas ao encontro do Espírito com o Evangelho é um encontro pessoal. É um encontro de cada um com Jesus. E conhecer a doutrina espírita é essa oportunidade da gente fazer esse encontro pessoal com Jesus. Sair daquela coisa beata, daquela coisa de religião que nos obriga, daquela coisa da religião que nos salva ou que nos condena, para ir para uma religião de liberdade. Uma religião que me dá a liberdade de escolher. Uma religião que me ensina a não condenar ninguém. A nem condenar judeus, nem gentios, nem pagãos. Não é? A não condenar os samaritanos. Não, vai chegar o tempo deles. As pessoas que convivem conosco, que não são espíritas, talvez nem precisem ser. Porque no fundo, Jesus, Deus, não quer que a gente se torne espírita. Ele quer que a gente aprenda a caridade. Ele quer que a gente aprenda o Evangelho. Ele quer que a gente aprenda a amar uns aos outros, o perdão, a caridade, a virtude. A doutrina espírita é uma ferramenta, entre outras, que nos ajuda a compreender melhor o significado do Evangelho. Mas a grande meta de nós espíritas é compreender o Evangelho de Jesus e deixar que ele mude as nossas vidas. Agora sim, vamos fazer a nossa conversa. Eu já vi aqui que teve alguns comentários. Vamos tentar recuperar aqui os primeiros. Então, vi aqui o primeiro comentário de Carlos, dizendo o seguinte: fora a ignorância, quais os sentimentos que fazem as pessoas se afastarem da doutrina espírita? Muito boa pergunta, Carlos. Né? Fora a ignorância, quer dizer, tirando aí a ignorância, porque a pessoa não conhece a doutrina espírita, ignora e, portanto, elas se afastam da doutrina espírita. Ele está dizendo, quais os sentimentos fazem as pessoas se afastarem da doutrina espírita? O primeiro sentimento, um dos sentimentos, a gente não pode adivinhar todos, mas é normal que a pessoa se aproxime da doutrina espírita criando uma, poderíamos dizer assim, uma expectativa muito grande. Uma expectativa muito grande de que, conhecendo a doutrina espírita, seus problemas vão ser resolvidos. Ou então que os espíritas são santos. Então superdimensiona o que seria a doutrina espírita. O que seriam os espíritas. E aí, como a pessoa às vezes não tem tempo de estudar, não teve tempo para amadurecer a sua própria compreensão do espiritismo, ela acaba se decepcionando. Porque nem os espíritas são santos, nem a doutrina espírita acaba com os problemas das pessoas. A doutrina espírita é uma educação. A doutrina espírita é um conjunto de conhecimentos que você muda. Por exemplo, eu posso ir para a escola, o professor vai me ensinar matemática o tempo todo e eu posso não aprender. A culpa é da matemática? Não, a culpa é minha, que não quis aprender ou não tive condição de aprender.
Então a doutrina espírita é uma doutrina que a gente deve compreendê-la, ela é uma ferramenta. Como a pessoa cria uma expectativa muito grande, não é? E não se dá, não é, ao trabalho de aprofundar o que significa o espiritismo, ela se decepciona com os espíritas e com o espiritismo porque não satisfez os seus caprichos. Esse pode ser e é um dos grandes motivos das pessoas se afastarem do espiritismo. Mas deve existir outros. Quero pegar aqui um outro comentário que foi feito, não é? Eu quero aqui colocar de Jamar, dizendo o seguinte: passo por essa situação, eu sou espírita, mas meu marido não é e nem aceita. Pois bem, Jamar, é isso mesmo. Acontece muito, da esposa ser e o marido não ser, ou o marido ser e a esposa não ser, enfim. O que é que nós temos sempre dito, né? Aliás, uma esposa, uma certa feita, até perguntou: Cláudio, eu não estou indo mais para o centro porque meu marido não aceita, ele fica com muita raiva de mim e a gente começa a brigar por causa disso. Você acha que eu devo vir para o centro assim mesmo e continuar brigando com ele? Epa, não, de maneira nenhuma. O seu lar é a primeira igreja. O seu lar é o lugar mais importante para vivenciar a doutrina espírita. É lá o seu grande testemunho. Pegue seu evangelho, seu livro, estude em casa, né? Aproveite as poucas vezes que você puder vir no centro, mas é lá que é a sua verdadeira igreja, é lá que é o seu centro. Preserve o seu marido, não o contrarie nesse sentido. Respeite a opinião dele, mas preserve o seu lar. A doutrina espírita ela não deve se tornar um objeto de conflito, até porque o espírita pacientemente sabe superar tudo isso, sem colocar em jogo a união, o lar, né, o casamento. Agora mais uma pergunta aqui de Daniela. Tenho um exemplo claro, quando conheci meu esposo, já era espírita, e chamei ele algumas vezes, mas ele hesitava, então ele hesitava. Então entreguei nas mãos do Senhor e pedi que um dia ele ia despertar. Perfeito, exatamente. Nós não devemos transformar essa coisa da crença em motivo de discórdia, né? O marido, o cônjuge, que não é espírita, a gente deve ter todo cuidado nesse assunto. E se ele der uma piadinha, ou ela der uma piadinha porque eu sou espírita? Silêncio, não responda a piadinha. Silêncio respeitoso, porque tem aquele silêncio irônico. Silêncio respeitoso. Silenciosamente entrega a Deus. Deus te abençoe. E continue sua vida. Não alimente, porque muitas vezes, quando um cônjuge faz essa piadinha, essa brincadeira, né, esse sarcasmo, muitas vezes ele está sendo instrumento de espíritos das trevas, de obsessores, que estão querendo ali até testar, né, a gente que é espírita, e a gente não pode cair nessa cilada. Nós temos que reagir, né, nós temos que ter consciência do quanto vale a paciência, a compreensão, o lar e a família. E não se deixar levar, né, por esses momentos infelizes. Porque eu sei que afeta, eu sei que chateia muito, mas a gente tem que engolir, ter fé em Deus e entregar nas mãos de Deus. O momento dele chegará. Ela acrescentou aqui o comentário. Um outro comentário aqui, Daniela completou, e hoje, graças a Deus, ele me lembra sobre o Evangelho. Oh, que ótimo! Daniela, que fez aquele primeiro comentário, está dizendo que o esposo dela se tornou espírita e hoje cobra dela na hora do Evangelho. Hoje tem Evangelho. Depois tem Carlos, que fez um outro comentário aqui, dizer: o que levou Jesus a dizer ninguém é profeta em sua casa e em seu país? Exatamente, Carlos. É porque Jesus, tendo ido pregar na terra dos judeus, na casa de Israel, né, ele não foi entendido, não foi compreendido. Então, muitas vezes, acontece isso na nossa casa. Nós nos tornamos espíritas e os nossos entes queridos, ou alguns deles, mas queira Deus que isso não seja geral, generalizado, pode antipatizar a nossa crença. E nós não devemos convencer ninguém, nem ficar pirraceando, né? Nem tentar passar na cara nada que remeta a esse assunto. Temos que ter todo cuidado. Mas Jesus disse que ninguém é rei em sua terra exatamente porque aconteceu com ele. Lá entre os judeus, a sua mensagem lá não foi compreendida. Pelo contrário, os judeus fizeram toda a trama da sua crucificação. Mais aqui uma pergunta de Daniel. Como tratar
com as pessoas que procuram espíritas para resolver problemas imediatos, mas que estão desinteressadas pelo espiritismo em si. Interessante, Daniel. Muitos de nós, com certeza, é procurado por pessoas que querem resolver o seu problema particular, né? Como se o espiritismo fosse uma mágica. É aquilo que o Carlos Antônio perguntou. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que se decepciona com o espiritismo. Aliás, vai para a igreja A, igreja B, igreja C, tal, e não fica em nenhuma, porque no fundo a pessoa não quer fazer a sua parte. A pessoa quer fazer uma encomenda para que os seus problemas sejam resolvidos. Jesus negou. Jesus disse que quem quiser salvar-se, pegue a sua cruz e a leve. Foi uma mensagem muito clara. A doutrina espírita explica por que cada um tem uma cruz. E por que cabe a cada um levar a sua cruz. Isso é pessoal. Cada um de nós tem a sua cruz. E ela não pode ser delegada a ninguém, nem comprada a solução para que alguém leve a nossa cruz. Se alguém acredita nisso, está se enganando, porque amanhã vai levar uma cruz em dobro. Então, se essas pessoas nos procuram, né, a gente deve dar toda a orientação que tiver ao seu alcance. Mas não espere que ela agora se torne um espírito autêntico. Não, façamos a nossa parte. Semeemos, né? A colheita depende do interesse da pessoa. Se realmente ela tiver interesse, ela vai se aprofundar e vai colher os frutos da doutrina e do evangelho. Aqui uma outra pergunta de Elisângela. Tem pessoas que buscam a doutrina espírita por causa dos fenômenos, mas que realmente estudamos, percebemos que o principal nessa doutrina é a mudança da nossa conduta moral. Exatamente. Muitas pessoas chegam à doutrina espírita porque tem uma mediunidade, porque tem problemas sensitivos, né? Porque está tendo algum desequilíbrio emocional, e alguém diz, vai no centro espírita. E a pessoa vai ao centro porque está passando por aquele momento de desajuste. Chegando ao centro e tendo a paciência de fazer o atendimento fraterno, fazer os estudos, essa pessoa começa a normalizar, né, o seu momento de instabilidade e começa então a conhecer a doutrina e torna-se realmente, vai beber, né, da coisa boa que é conhecer o evangelho e a doutrina espírita. Jamar está dizendo aqui, oi Daniela, é o que fiz, gosto da doutrina e quero muito que meu marido frequentasse junto comigo, mas tudo acontecerá no tempo de Deus, eu tenho fé, isso mesmo, tenha fé, Jamar, que ele vai um dia conhecer o evangelho de qualquer maneira, porque Deus não dá, não é permitido a ninguém, a nenhum espírito não conhecer o evangelho. Todos conhecerão, todos, de um jeito ou de outro. Então, tenhamos fé que isso um dia vai acontecer e façamos a nossa parte. Mônica está dizendo aqui o seguinte, disse tudo, encontro de espírito com Jesus, é de fórum íntimo. Exatamente, Mônica. Ninguém vai salvar o outro. Ninguém incute na cabeça do outro as coisas. A gente pode ajudar, estimular, mas a decisão é pessoal, é íntima, de fórum íntimo. O encontro de Jesus é um encontro de cada um com ele. Mais algum aí? Muito bem. Nosso Ismar, né, agradecendo aí essa oportunidade. Eu também agradeço muito a oportunidade de hoje, de ter aprendido um pouco mais sobre esse assunto. Carla também entrou aí, tem muita gente que entrou que eu nem vi, né? Mas obrigado pela presença de todos, obrigado pelas perguntas, obrigado pela harmonia, né? Carla também está dizendo o seguinte, eu fui assim, procurei em vários lugares, várias respostas, e graças a Deus eu encontrei no Pestalozzi com os estudos e a reforma íntima. Muito bem, é isso aí. Anchisen está dizendo também, se não conhecer através do Evangelho, conhecerá através de nossos exemplos morais. Exatamente. Então, eu queria acrescentar que a reforma, a modificação do espírito, ir pelo Evangelho é uma escolha consciente e voluntária. Quem não quer ter essa oportunidade voluntária, terá pela dor. A dor vai obrigar as pessoas a conhecer o caminho do desprendimento, da abnegação, do sacrifício e do Evangelho. Que assim seja. Vamos terminar do Evangelho de hoje, mais uma vez agradecendo a todos, e agora vamos fazer a nossa prece
lembrando que quinta-feira nós temos a nossa doutrinária às 19h30. Aqueles que têm sua aguinha do lado, deixa aí, diminua a luminosidade. Os que estão no atendimento fraterno, se harmonizem cada vez mais, porque os espíritos que trabalham no Pestalozzi, assim como todos que trabalham nas outras casas, esperam que nós estejamos de coração aberto para tomar o passe agora e recebermos as bênçãos de quem necessitamos. Façamos a nossa prece. Pai amantíssimo de infinita bondade, graças te damos, Pai, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de fazer e refletir em nós as luzes do Evangelho. Reconhecemos, Pai amado, que ainda somos pequenos, reconhecemos o quanto ainda temos que aprender, mas pedimos que nos ajude a multiplicar o pouco que já sabemos, no testemunho das nossas vidas. Quando as nossas lágrimas rolarem, Pai, confiemos em vós, entreguemos as nossas lágrimas, os nossos sentimentos em suas mãos, para que esse momento passe e que a nossa fé suporte, para que em seguida estejamos mais fortes, porque sabemos agora que cada um de nós carrega a sua cruz, que cada um de nós terá que fazer a sua caminhada em direção a Deus. E essa direção, Pai, se revela a cada dia, a cada amanhecer, ainda que seja com os obstáculos, com as dificuldades. Pedir, Pai amantíssimo, pelos nossos irmãos que sofrem, por aqueles que não têm o privilégio de conhecer o Evangelho, por aqueles que estão nos presídios, não só nos presídios materiais, mas também nos presídios emocionais, aqueles que estão presos nos vícios, na droga, na violência. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, a todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo, aos pais e mães de família. Ajuda-nos a, no anonimato em que vivemos, no cumprimento dos nossos deveres. Muito obrigado, Pai amado, por tudo, e dá-nos a sua paz e a sua bênção, hoje e sempre. Um abraço a todos. Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite. E quinta a gente se vê de novo, se Deus quiser. Um abraço. Assim seja para todos nós. Deus nos abençoe. Vamos encerrar.